frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos modelar as entidades e relacionamentos, o famoso modelo entidade e relacionamento, do módulo de catálogo, que é um subdomínio do nosso sistema do comércio eletrônico que a gente vem desenvolvendo, tá certo? Por que a gente vai fazer esse modelo de entidade e relacionamento dentro do nosso sistema, né, e-commerce-node-api, que é o back-end? Porque o nosso sistema, como a gente já viu lá nos nossos desenhos de arquitetura, né, e nas nossas intenções para atender o negócio, a gente vai precisar persistir nessas informações, né, em uma estrutura de banco de dados relacional, tá certo? Então, o modelo entidade e relacionamento vai nos ajudar a pensar, né, de forma conceitual e lógica na estrutura desse banco de dados, né, as informações, principalmente hoje desse módulo de catálogo, que é um subdomínio específico do comércio eletrônico, que trata aí as questões de produto e categoria do comércio eletrônico, tá certo? Então a intenção de fazer um modelo é futuramente persistir essas informações seguindo esse modelo que a gente vai definir. Para isso, a gente precisa saber só rapidamente, de forma conceitual, o que é o modelo entidade e relacionamento, só para relembrar, né, e para que serve esse modelo e os seus principais componentes, que são as entidades e os relacionamentos, que estão intimamente ligados, viu, àquela linguagem de domínio, tá certo? Que representa, né, os termos que fazem parte do domínio, no caso do comércio eletrônico. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Definindo as entidades, seus atributos e seus tipos, tá certo? E elementos, né, óbvio, do modelo de identidade e relacionamento, como chaves primárias e relações, tá certo? Constraints. A gente também vai definir, né, como esses elementos e essas entidades vão se relacionar, no caso o produto e a categoria, dentro do módulo catálogo. E isso a gente vai, né, representar de forma visual a partir de um diagrama entidade e relacionamento, tá certo? A partir de dois modelos, né, um modelo conceitual e lógico, né, através do diagrama, tá certo? Para essa prática, a gente já assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento já esteja previamente configurado, né, no caso o ambiente Node.js mais TypeScript, que é instalação de uma versão mais recente do Node, né, um gerenciador de pacotes, no caso aqui a gente vem usando o NPM, instalação do TypeScript e configuração de compilação do nosso projeto. A gente pode perceber que a gente está com o VS Code aqui aberto, né, e a gente pode abrir aqui o nosso projeto, tá certo? Do comércio eletrônico, beleza? E é óbvio, a gente tem que estar com algumas configurações de extensão, né, necessárias para o nosso projeto, né? E como de praxe, a gente sempre executa, né, os nossos testes automatizados para verificar, né, a integridade do nosso código antes de começar a fazer alguma alteração e garantir que a gente está fazendo alterações em cima de uma base de códigos, digamos assim, sólida e tipo íntegra, digamos assim, né? Então vou executar aqui o comando npm run test, que vai executar os meus testes automatizados. A gente só tem testes até agora nas camadas de domínio, né? Principalmente na camada de domínio, principalmente nos objetos de domínio, né, do produto e da categoria, tá certo? Então são testes unitários automatizados aqui, beleza? Então os testes estão ok. Então a gente pode ir para o próximo passo. Depois de fazer essa orientação, a gente vai ver o que? A gente vai ver o que é de fato, tá certo? O modelo de entidade de relacionamento, certo? Veja, na engenharia de software, pessoal, um modelo de entidade de relacionamento é um modelo de dados para descrever os dados ou aspectos de informação de um domínio, certo? Assim como os outros elementos, né, e modelos, diagramas que a gente vem usando, por exemplo, casos de uso, né, alguns modelos, né, não baseados em OML, eles também, né, tentam descrever aspectos, né, do próprio domínio, tá certo? Então, o modelo de entidade de relacionamento tenta descrever um modelo de dados, ou seja, quais são os dados, né, que descrevem, né, os aspectos do domínio do negócio, que no caso aqui é o comércio eletrônico, né? E como esses dados atendem aos requisitos de processo, né? De uma maneira abstrata, tá certo? É óbvio, para quê? Para que seja implementado em uma base de dados relacional, né? Que é o tipo de base de dados que a gente vai fazer persistência inicialmente, tá certo?
O modelo ER é uma maneira sistemática de descrever e definir um processo de negócio, né? O processo é modelado com a identificação dos componentes que se chamam entidades, né? E as relações, né, que expressam as dependências entre essas entidades. Então eu estou aqui com o VS Code aberto. A gente está fazendo todos os nossos diagramas, né? Alguns deles dentro da pasta Requirements, onde a gente tem arquivos, né? Onde a gente vai, né, criando, por exemplo, a gente tem aqui o e-commerce -caso-uso.draw.io, onde a gente tem diagramas de caso de uso, que são modelos, né, que a gente usa na aplicação da abordagem MDD, né, para fazer a orientação do nosso desenvolvimento. Então são modelos mais genéricos, mais abstratos, né, que falam do modelo de visão geral, usando o caso de uso, especificações de caso de uso de alguns subdomínios, tá certo? A gente tem o e-commerce -arquitetura, onde a gente mostra, né, aspectos da arquitetura, como estrutura de arquitetura, características, né, decisões arquiteturais como a regra de dependência, né, princípios de design como a estrutura de alocação, né, como as pastas vão ficar definidas, né, e a forma de empacotamento, né, de modularização que a gente escolheu, tá certo? Então a gente já tem aqui alguns documentos, né, e agora a gente vai fazer o que? A gente vai usar o próprio draw.io, né, e o próximo passo é fazer o modelo, começar a fazer um modelo conceitual, tá certo? Das entidades de relacionamento do módulo catálogo. Então, aqui dentro da pasta Requirements, eu vou criar um novo arquivo chamado, né, e-commerce-database, tá certo? .draw.io, tá certo? Então, mais um, né, requirements aqui que faz parte das nossas documentações. Como a gente usou a extensão draw.io e a gente já tem instalado no nosso VS Code a extensão, né, do draw.io, a gente já abre toda a interface, né, quando a gente pode fazer diagramas e modelagem, tá certo? Como a gente já vem fazendo, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, identificação das entidades que vão estar sendo diagramadas, beleza? Então, a gente vai estar usando aqui, ó, dentro do draw.io, esses elementos do Entity Relation, né, que fazem parte, né, de entidade e relacionamento. Então, aqui tem todos os elementos para a gente poder fazer um diagrama tanto conceitual como lógico, tá certo? Quem não tiver com esses shapes do Entity Relation ativado, você pode vir aqui mais, né, More Shapes, né, e marcar, né, na parte de software a caixinha do Entity Relation e fazer o Apply, tá certo? E aqui já vai aparecer, né, as opções. Beleza? Então, primeiro, modelo, né, conceitual. Vou usar essa aba aqui, aí, e vou dizer que eu vou descrever meu modelo conceitual, né, de entidade de relacionamentos do módulo do catálogo, tá certo? No caso, a gente vai fazendo isso incrementalmente e esse modelo de entidade de relacionamento vai acabar entrando em outras entidades, outros relacionamentos no futuro e vai ser um modelo conceitual mais geral. Inicialmente aqui a gente vai modelar só a parte do catálogo, certo? E no catálogo a gente tem duas entidades bem definidas, produto e categoria. Então vou aqui em Entity Relation e vou atrás aqui aí do Entity, tá certo? E vou botar aqui aí, que a minha primeira entidade é o produto, certo? Veja que eu estou descrevendo aqui o produto no meu modelo conceitual com a letra maiúscula, né, e sem estar no plural, porque minha ideia aqui ainda é conceitual e ela está um pouco atrelada aí a essa ideia ainda dos objetos também, quando a gente faz lá o processo de abstração usando orientação objeto, tá certo? Então, tem um produto, vou copiar aqui, aí, botar aqui e eu tenho a categoria, tá certo? Então, vou estar sempre usando esse padrão, né? Nos modelos conceituais, eu vou estar usando, né, nomes no singular, né, mais parecidos com o que a gente pensa, né, quando a gente pensa também nos objetos da orientação a objeto, né, e dos objetos de informação de domínio que fazem parte desse domínio, certo? Vou pegar aqui aí uma relação, tá certo? Um relationship, colocar aqui, vou diminuir, é claro que ele está um pouco grande, e vou botar aqui aí, que um produto tem categoria, certo? Então, estou definindo conceitualmente que o meu produto tem uma categoria, certo? E é claro, definir as entidades, definir a relação e vou
conectar essas relações aqui. É claro que a relação a gente vai tirar essa setinha aqui, eu clico na seta, venho aqui nos detalhes, aí posso colocar uma seta em branco, certo? Sem precisar ter detalhes. E isso aqui representa o meu modelo conceitual dessa parte, viu, pessoal, do módulo do catálogo. Futuramente a gente vai ter aqui atrelado a produto itens do pedido. No pedido a gente vai ter, por exemplo, pagamento, usuário, né, que tem o pedido, e todos os outros elementos, entidades e relações que, né, representam os dados e informações do negócio que a gente está implementando aqui, tá certo? Tentando resolver de forma computacional. Beleza. A gente salva aqui o nosso diagrama e eu vou abrir aqui rapidamente, ó, os meus, né, objetos, né, dentro do módulos, no caso o módulo catálogo, domain. Vou abrir aqui, por exemplo, categoria entity, certo? E o produto entity também, certo? Que a gente vai estar modelando com base também nos elementos que a gente tem e nos requisitos que a gente pensou inicialmente. Então, por exemplo, aqui no produto a gente vê que um produto nos atributos do produto, né, que a gente tem um atributo privado em TypeScript, a gente tem um array de categoria. Então, o que é que isso quer dizer? Que um produto ele vai poder ter uma ou mais categorias. É óbvio que a gente não consegue fazer a restrição da quantidade de categorias aqui na definição do atributo. Então, a gente fez o quê? Na hora que a gente fez a história de usuário, a gente pensou em uma regra de negócio, onde a regra de negócio falava o seguinte: um produto ela pode ter no mínimo uma categoria, então ele é obrigado a ter uma categoria. Veja que isso aqui não é garantido nessa codificação aqui da linha 16, a gente só diz que ele pode ter um array de categorias, né? Mas na hora da história do usuário a gente falou, precisa ter uma categoria ou no máximo 3. Isso é uma regra de negócio, viu, pessoal? E onde é que essa regra de negócio está sendo validada? É quando a gente usa um domínio rico, tá certo? E usa invariantes, onde a gente faz a validação aqui, ó, onde a gente usa o método set do atributo categorias, tá certo? Que é um atributo privado, então ele é manipulado através de factories, né? E dos seus métodos gets e sets. E aqui a gente faz a validação, né, trabalhando com exceções de negócio, 1 ou 3, tá certo? Então, a gente já fez essa parte, fez testes unitários para testar isso, né? E na parte de categoria, a gente tem que a categoria tem só um atributo, que é o atributo nome. E esse atributo nome também tem regras de negócio. Então, eu vou representar isso aqui no meu modelo conceitual, tá certo? Então, eu vou dizer que aqui, vou pegar aqui um elemento texto aqui do general, e vou dizer que o meu produto tem, aqui eu vou usar as cardinalidades, né? Quando a gente está fazendo modelos de identidade e relacionamento, a gente usa o conceito de cardinalidades. Então, eu vou dizer que o meu produto tem no mínimo uma, ou no máximo, o sempre da esquerda é o mínimo, e no máximo, a gente pode botar N, né? Que seriam vários, mas a gente tem uma regra de negócio bem definida, 3, tá certo? Então, isso aqui, né, vai ficar aqui no canto. Então, estou dizendo que o meu produto, que é a entidade, tem uma ou 3 categorias, tá certo? E minhas categorias pode estar em 0 produto. Aí eu posso criar uma categoria cama agora que nenhum produto foi associado àquela categoria. Isso é possível, tá certo? E pode estar em N produtos, tá certo? Quando a gente não sabe a cardinalidade, né, quando foram muitos, né, que a gente não tem a cardinalidade máxima definida, ela pode ser várias, a gente vai botar aqui N. Então, isso aqui representa que meu produto pode ter uma ou 3 categorias, e minha categoria pode estar associada a nenhum produto ou a vários produtos. Isso aqui é o meu modelo conceitual, tá certo? Quando a gente vai falando do modelo de relacionamento, a gente já vai tendo algumas coisas implícitas, né? Principalmente com o uso das cardinalidades. Por exemplo, quando a gente sabe que as cardinalidades máximas são de muitas para muitas, aqui apesar de ser 3, é N, tá certo, pessoal? Porque a gente tem um número acima de 1 é N. Então, a gente tem aqui que é N para N. Então, eu sei que tem muitos produtos para muitas categorias. E quando a gente sabe a parte teórica do modelo entidade e relacionamento, a gente sabe que implicitamente isso aqui, né, vai ser resolvido, né? Existem algumas abordagens de como resolver essa situação, que vai ser resolvido, né, a melhor forma na criação de uma nova tabela, tá certo? Então, vamos para o próximo passo, que é definir, tá certo, o modelo lógico, né, desse diagrama de entidades e relacionamentos do módulo catálogo. Então, eu vou fazer o seguinte:
Eu vou abrir aqui uma nova aba e vou botar aqui, aí, modelo lógico, tá certo? No meio, então tenho aqui modelo conceitual, que eu vou manter aqui, e meu modelo lógico, tá certo? Bom, primeira coisa, né? Como é que a gente faz esse processo de transformação dessa ideia conceitual? Veja que aqui essa ideia conceitual ele não fala quais são os atributos, os tipos, né? Quando a gente sai de uma transformação do modelo conceitual para o modelo lógico, a gente naturalmente vai fazendo esse processo de especificação, né? Ou seja, chegando mais próximo dos detalhes, que no caso é o banco de dados que a gente quer utilizar. Pode ser um banco de dados específicos ou pode ser, né, uma coisa mais genérica. Mas o modelo conceitual ele é muito mais genérico, né? Ele não fala nem qual é o tipo de modelo. Por exemplo, aqui ele não diz, por exemplo, se eu vou estar usando um modelo relacional ou não. Eu posso aplicar esse modelo conceitual aqui, por exemplo, no banco de dados orientado a documentos como o MongoDB, por exemplo, e aí o modelo lógico seria diferente, porque um modelo orientado a documentos é totalmente diferente, assim, em termos de princípios do modelo de um banco de dados relacional, tá certo? Então a gente vai estar aplicando um modelo relacional, então esse modelo lógico aqui já vai ser um pouco mais próximo do modelo relacional. E aí, como eu estou falando, a gente vai fazer uma especificação, ou seja, detalhar, mas ainda chegar mais próximo dos detalhes. Assim como a gente veio fazendo com alguns casos de uso, né? A gente começou com os casos de uso lá, né, com um diagrama mais da visão geral e especificou o subdomínio do catálogo, né, em casos de uso mais específico. E a gente pode ir especificando até chegar à implementação do código, né, que é de fato a concretização daquela sua parte de análise e design. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente faz esse processo de transformação, a gente tem estratégias diferentes a depender das cardinalidades do relacionamento. Então, geralmente, as principais estratégias é adicionar uma coluna, fazer a fusão de entidades, das mesmas entidades em uma tabela só, tá certo? Lembrando que a gente está indo para a especificação do modelo lógico, então a gente já vai pensar nessas entidades como possíveis tabelas que vão ter colunas e linhas, e vão ter, né, nas colunas com tipos, né? E essas linhas serão registros específicos, né? De produtos, de categorias ou das relações entre os dois. E também uma estratégia que a gente tem é a tabela, criar uma tabela própria a depender dos relacionamentos. Então, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento N para N, como eu falei aqui, apesar do 3 é um N, então a gente tem um relacionamento N para N, a estratégia mais adequada é criar uma tabela própria, tá certo? Que geralmente essa tabela é chamada de uma join table, né? Tabela de junção, ou pivot table, né, que é uma tabela dinâmica, certo? Aí depender do autor, você pode estar, e da bibliografia que você está aprendendo, você pode ter vários nomes para esse elemento. Então, no modelo conceitual, eu vou manter implícito, até porque a ideia é que ele seja agnóstico a se ele é um banco de dados relacional ou um banco de dados de documento. Eu só quero ter o conceito aqui, né, das relações e das entidades e cardinalidades. E no modelo lógico eu vou fazer algo mais específico. E aí a estratégia adequada, né, é aplicar uma tabela própria, tá certo? Para esse relacionamento, né? Ah, professor, se aqui no produto, por exemplo, eu não tivesse um array de categorias, eu tivesse só que aqui é uma categoria, né? Ou seja, o meu produto só aceita uma categoria. Então isso naturalmente mudaria a minha cardinalidade aqui. Ou seja, o meu produto poderia ter um, ou no mínimo um e no máximo uma categoria. E isso alteraria também a nossa estratégia, né? A gente não faria uma tabela própria para fazer armazenamento dessas relações entre essas tabelas. A gente usaria uma adição de coluna aqui na tabela produto, né, com o código da categoria, tá certo? Era uma outra forma. Então vejam que as cardinalidades, né, e a forma como a gente... E as nossas regras de negócio, elas interferem no modelo entidade relacionamento e nessas diagramações, tá certo? Bom, falando sobre a transformação, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a primeira versão aqui no modelo lógico, pensando nesse formato implícito, onde a gente não mostra a tabela, a join table, né, a tabela de junção devido às cardinalidades, a nova tabela. Então vamos lá. Como a gente está fazendo um modelo mais lógico, eu vou usar agora aqui no Entity Relation, eu vou usar aqui essa parte do table mesmo, tá certo? E aí veja que aqui eu já vou, como eu estou falando do modelo lógico, eu estou chegando mais próximo do banco, eu já vou começar a falar, né, aqui não é mais entidade, aqui são as tabelas, e a gente já fala das linhas, né, dos tipos dessas linhas, né, de chave estrangeira, né, foreign key, né, que são chaves
as chaves estrangeiras e as chaves primárias, as primary keys. Então já vou começando a falar numa linguagem mais próxima do banco de dados relacional. Então já vou começar a usar os termos que eu talvez queira usar, né, no meu mapeamento objeto relacional e na minha estrutura de banco de dados mesmo, quando a gente decidir o banco, que a gente sabe que vai ser já o Postgres, mas a gente vai bater o martelo mais na frente, tá certo? Então vamos lá. Vou chamar essa tabela aqui de tudo minúsculo, produtos. Veja, diferente do meu modelo conceitual, eu usei minúsculo e já estou usando no coletivo, né, com o plural, né, produto, produtos, certo? Porque é assim que eu quero que minha tabela no Postgres fique, tá certo? No Postgres eu não vou usar letras maiúsculas, nem acento, nem C cedilha, né, nos nomes das tabelas. Eu vou usar o nome da entidade em formato minúsculo e com no formato no plural, certo? Qual é a primary key aqui? A gente vai ter um ID, tá certo? E esse ID aqui vai ser um identificador único, universal, que a gente já viu aqui. Como nosso produto ele estende da entidade, né, daquela classe entidade, se eu vim aqui na classe, ela já cria um ID, né, um ID randômico, que é um UID, tá certo? Então, nosso identificador vai ser um identificador único, beleza? Lá no banco de dados, ok? Veja que eu já estou falando um pouco mais na linguagem do banco, certo? Aí vamos lá, eu vou ter quantos atributos? Geralmente esses atributos, eles estão associados as linhas, né, as colunas, elas estão associadas aos atributos do produto, né, ou daquele objeto. Então, eu vou aqui na entidade produto, eu vejo que eu tenho 4 elementos aqui, né, nome, descrição e valor. Então, vou adicionar uma linha a mais aqui só para ter o ID, né, nome, descrição, valor, né, que a gente precisa ter, nome, descrição, valor e as categorias. No caso, as categorias não vão entrar aqui inicialmente, nome, descrição e valor. Então, vamos lá. Vou botar aqui, nome, tá certo? Vai ser uma string de 50. Aqui também eu estou respeitando minha regra de negócio, quando a gente definiu lá nas histórias de usuário que o nome teria no máximo 50 caracteres, tá certo? E a gente está garantindo isso aqui através, por exemplo, do método setNome, onde a gente faz validações, né? A gente cria classes, né, invariantes de classe para fazer verificações de dados nesses atributos, né, e lançar exceções de negócio caso essa regra esteja sendo descumprida, tá certo? Então a gente tem aqui nome com 50, a gente tem descrição, no caso veja que eu estou usando tudo no minúsculo e sem acento, né? Também vai ser um string de 200, tá certo? Seguindo a regra de negócio, e o valor que vai ser no formato de inteiro. Ah, professor, por que você está usando valor inteiro se o valor pode ser, né, valores tipo com valores reais, né, por exemplo, com vírgula, 1,50, porque a gente vai fazer provavelmente o uso de armazenamento dos valores em centavos, que aí a gente consegue trabalhar com inteiros, e aí a parte da apresentação dos valores, né, na parte lá daquela camada de apresentação, presentation, a gente faz transformações dos centavos para real, né, ou para outros valores, tá certo? Para que a gente possa trabalhar. Então a gente vai trabalhar com valores inteiros, então a gente vai botar aqui o valor em centavos no banco de dados. Veja que eu já estou pensando no formato do banco, né? E aí veja, nem sempre as informações que estão na tabela precisam estar, por exemplo, nos atributos aqui que a gente definiu. Então geralmente quando a gente está criando uma tabela de banco, a gente cria mais 2 elementos, que é, por exemplo, a data da criação daquele registro no banco, por exemplo, quando eu inseri um produto, quando ele foi criado e quando ele foi atualizado, né? E se a gente tiver uma deleção, né, uma soft deletion, né, por exemplo, deleção soft, que a gente só cria uma flag, a gente também pode ter uma data de deleção, tá certo? Que a gente pode ver no futuro. Mas por enquanto agora eu vou botar data de criação, né, e data de atualização. Então vou criar 2 novas colunas aqui, eu vou pegar esse elemento aqui, que é o row, né, de linha, botar aqui, aí, certo? Posso puxar essa linha para cá, para baixo, Deixa eu clicar aqui na linha toda, puxar ela aqui para cima, né? E aqui embaixo eu vou botar, na verdade eu vou botar uma outra linha, né? Já, porque eu já vou botar 2 elementos novos. E aí eu vou botar aqui, data, underline, criação. Lembrando que eu já estou colocando os nomes que eu quero que fique no banco, aí tudo minúsculo. Quando eu tenho 2 nomes, né? Que é um nome complexo, né?
o nome composto, eu boto um underline, tá certo? É assim que eu quero que o Postgres no futuro crie minhas colunas. E vou botar aqui, data, underline, atualização, tá certo? Do tipo date também, tá certo? Então a gente tem aqui, né, a tabela, né, de produtos, né, onde a gente tem uma primary key ID do tipo UID, nome, descrição, valor, data de criação, né, e data de atualização. Vejam que o meu modelo lógico, que já está chegando um pouco mais do banco de dados, ele está um pouco diferente dos objetos, né, porque, né, objetos, né, que são representados aqui em classes TypeScript, né, objetos e seus atributos são uma coisa, e entidades e relacionamentos de seus campos são outras, tá certo? Às vezes, né, as correspondências entre os objetos e as tabelas são iguaizinhas, todos os nomes são iguais, né, o nome da tabela é igual ao nome do objeto, mas veja que aqui o objeto a gente chama ele também pelo singular, tá certo? Então vejam que a gente tem algumas diferenças. Então aqui eu já estou modelando de fato para o banco de dados, tá certo? E depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer a conversão desses objetos, tá certo? Que tem algumas diferenças para um modelo de entidade de relacionamento. Aí a gente vai usar o que a gente chama dos ORMs, a gente vai ver isso em outro vídeo. Então vamos lá, estou aqui produto, eu tenho que, né, representar essa relação aqui no modelo lógico, então vou copiar aqui, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V. E vou alterar aqui para categorias, certo? Seguindo os mesmos padrões. Categoria também tem um ID, tá certo? Vou manter aqui o nome com string, mas categoria só tem o nome, beleza? Não tem outros atributos. Então eu vou pegar aqui descrição, deletar, certo? Para eu selecionar a coluna, eu posso clicar aqui nesse iconezinho de menos aqui do lado da coluna. Quando eu selecionar assim, né, com esses traçozinhos aqui em azul, eu posso deletar, né, clicar no delete, e eu vou deixar aqui no categoria também vai ter data de criação e data de atualização. Então quando eu criar uma categoria, né, eu vou ter a data de criação, e quando alguém atualizar o nome da categoria, por exemplo, ou o valor de um produto, a gente vai ter data de atualização para fazer um rastreio aí das modificações das nossas informações. Geralmente é um padrão que se usa aí no mercado, tá certo? E aí veja, implicitamente isso aqui, né, como eu falei, né, vai gerar uma tabela dinâmica, tá certo? Então a gente pode fazer o modelo relacional aqui, né, seguindo inicialmente os elementos, tá certo? Vou fechar aqui o diagrama, salvar ele aqui rapidinho para eu abrir ele novamente. E-commerce database, modelo lógico aqui. E a gente pode fazer o seguinte, né? Isso aqui é uma relação, como eu falei, de muitos para muitos. Implicitamente, a estratégia na hora de fazer a transformação do modelo conceitual para o modelo lógico é criar uma tabela nova. Mas eu poderia fazer assim, aqui na tabela de relacionamentos, eu posso ver que aqui a gente tem vários, né, tipos de relacionamentos, e eu posso usar aqui esse tipo de relacionamento, que é o many optional para many options, ou seja, muitos opcionais para muitos opcionais. Então, vou puxar aqui, e isso aqui poderia ser representado diagramaticamente, né, em forma de diagrama visual dessa forma, né, que é a mesma representação disso aqui, só que com modelo lógico mais próximo do banco de dados, tá certo? E aí veja, aqui eu falo, produtos tem muitas categorias, né, que esse símbolozinho significa de 0 muitas, e categorias também, né, pode estar em 0 vários produtos, beleza? Mas qual é a lógica? Quando a gente for fazer o mapeamento para o objeto relacional, né, usando um ORM, né, para mapear nossas entidades, né, por exemplo, produto entity, categoria entity, para as bases de dados, usando, né, por exemplo, técnicas como repositório, né, padrões de dados, né, usando ORMs como Prisma, Sequalize ou outros, a gente vai precisar entender melhor como é que isso aqui vai ser criado. Tá certo? Então, essa é uma primeira versão do modelo lógico. A gente pode deixar assim, se a equipe for experiente, ela vai entender qual é a lógica desse diagrama, tá certo? Mas eu gosto de deixar e tornar explícito essa estratégia, né, da conversão. Né? Como eu falei, quando eu tenho N para N,
a principal estratégia é criar uma tabela dinâmica. Então eu gosto de deixar no modelo lógico isso bem explícito. No modelo conceitual eu posso deixar implícito, porque ele é mais conceitual. No modelo lógico eu posso deixar ele mais explícito. Então eu vou deletar aqui, aí, e vou criar, né, essa tabela, né, tornar explícita essa tabela de junção, tá certo? E aí na tabela de junção, aí, eu vou clicar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, botar ela aqui no meio, certo? Essa tabela de junção, ela vai servir para armazenar as informações das duas tabelas, né, da relacionamento entre essas duas tabelas. Então vou chamar ela aqui de produtos underline categorias. Eu sempre gosto de botar do lado esquerdo o nome da entidade mais forte, né, que é produtos, e do lado direito a entidade mais fraca, também usando, né, letras minúsculas no singular com underline, tá certo? Que vai ser o nome da tabela lá no meu banco de dados, tá certo? Por que eu boto o nome, a entidade mais forte é produto, na verdade? Porque a categoria não faria sentido ela existir sem ter um produto, né? A categoria tá lá para associar o produto e para criar, por exemplo, mecanismos de busca mais rápida por produtos, né? Categorizar os produtos, né? Mostrar os produtos por categoria. Então, na verdade, a entidade mais forte aqui é o próprio produto, tá certo? Então, vamos lá. Dentro dessa entidade aqui, né, a gente vai ter nessa tabela já, né, porque aqui é um modelo lógico, a gente vai ter produtos, categorias, e a gente vai ter uma primeira chave primária que vem de produto, tá certo? Então a gente vai ter aqui, ó, eu vou trocar o nome aqui, ó, a gente vai ter um produto underline ID, tá certo? Eu vou até trocar esses elementos aqui, eu vou tirar o sublinhado, porque quando a gente está botando sublinhado aqui é produto ID, tá certo? Que vai ser um UID. E a gente vai ter uma nova PK, eu posso pegar aqui, ó, colocar aqui. Na verdade eu peguei uma foreign key, né? Vou pegar aqui, ó, uma PK. E vou botar aqui que a gente vai ter também uma chave que vai vir da tabela, né? Categoria. Né? Pra gente saber a relação entre os dois, a gente precisa de chaves, né, dos dois lados, né? O ID que vem de cá, né? PK, PK, certo? Então esses dois juntos vão formar uma PK, tá certo? Na verdade a PK aqui vai ser, né, a junção de produto ID com categoria ID. Então, por exemplo, produto 1 que é travesseiro, tá na categoria cama, que é a categoria 1. Então a relação entre aquele travesseiro e a categoria cama vai ser chave estrangeira do produto 1 e a chave, né, estrangeira, no caso as PKs vão ser a junção dos dois. Eu poderia criar uma PK randômica para essa relação? Posso também, mas eu posso criar, né, chaves primárias compostas através dos IDs das duas tabelas. Isso aí depende do modelo, tá certo? E aqui, ó, eu posso ir deletando esses elementos aqui, porque eu só vou precisar aqui da data de criação dessa relação. Então, por exemplo, estou incluindo um produto cama, lençol de cama, que é da categoria cama, né? Então, vou estar aqui a relação entre aquele produto, o ID daquele produto e o ID daquela categoria. Beleza? Então, a gente tem aqui as PKs, né? Tudo que a gente precisa definir para ser... Aqui eu também preciso tirar, né? Para ele não ficar sublinhado, para ficar padronizado. Tá certo? O ID, o nome das colunas, os tipos, a gente está falando um pouco mais, tá certo? E aí veja, como é que fica então agora a relação, né? Então fica a relação entre a tabela produtos e produtos categorias fica assim, né? Entre produto e produtos categorias fica um produto mandatório, ou seja, aqui nessa tabela tem que ter um produto, não pode ter aqui nessa tabela, já que ela precisa da PK do produto, né? Precisa ter um produto, tá certo? Então é um produto mandatório e aqui vai ser muitos, né, opcionais, tá certo? Então a gente vai buscar aqui um mandatório para um opcional, um mandatório para too many optionals, assim, esse tipo de relação aqui. Então pego aqui, conecto aqui da melhor forma possível, né, da forma mais, digamos assim, visualmente agradável, certo? E a mesma relação, só que ao contrário aqui, né? Onde eu vou ter esse cara aqui com esse aqui, certo?
isso aqui me representa esse modelo conceitual. Essas são duas formas de representar, né, uma mais abstrata, né, que é essa modelo conceitual, e essa é uma forma mais específica, mais próxima do banco de dados. Então tem um produtos, tabela produtos, né, um produto mandatório pode estar, né, em várias relações, por exemplo, produto cama, né, pode ter até 3 registros aqui no caso, porque a gente sabe que produto só pode ter 3 categorias, então pode ter, ó, produto lençol de cama pode ter 3 categorias, então vai ser o mesmo ID com 3 categorias diferentes. Eu coloquei aqui PK, viu, tá certo, mas aqui na verdade é uma FK, né? É uma FK, que é uma foreign key que vem de cada tabela, e essas duas juntas formam uma chave primária, tá certo? Então poderia estar botando aqui de qualquer forma. É uma foreign key, as duas juntas aqui formam uma chave composta, tá certo? Que é a chave primária dessa tabela específica. Beleza? E a mesma coisa aqui, é uma categoria mandatória. Para estar nessa tabela produtos categorias tem que existir a categoria, então não vou nunca salvar nada aqui, né, nessa FK sem que exista uma categoria aqui. Por exemplo, eu quero uma categoria que não existe, né, que seria um valor 10. Se eu tentar inserir aqui um valor 10 que não tem na tabela aqui, só vai 1 até 9, só tem 9 categorias, isso aqui não vai permitir, porque a gente está fazendo, né, com que categoria seja mandatório. Isso aqui eu estou fazendo um modelo, né, lógico, tá certo? Então é assim que fica o nosso diagrama, beleza? E aí veja, os nomes da tabela, né, estão no plural para representar uma coleção. A gente está usando já tudo no minúsculo, né? Quando os nomes são compostos a gente usa o underline, tá certo? Já define os tipos das colunas, já usa alguns elementos de regra de negócio aqui como os tamanhos, tá certo? Os tipos que a gente vem definindo nos nossos objetos. Então aqui percebam que se a gente for olhar o nosso diagrama de classes, que representa as relações entre os objetos, entre as entidades, ele não vai ser igual ao diagrama de entidade e relacionamento, principalmente o modelo lógico, porque, né, eles são coisas diferentes, tá certo? Então, o paradigma orientado a objeto, o modelo orientado a objeto é diferente do modelo, né, entidade e relacionamento, tá certo? O banco de dados que a gente está utilizando vai ser um banco de dados relacional, não vai ser um banco de dados orientado a objeto. Então, existe uma impedância entre esses dois modelos. E essa impedância, na verdade, é essas diferenças, e elas precisam ser, digamos assim, transformadas e mapeadas, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá certo? Então, indo para as considerações finais desse vídeo, pessoal, o que é que a gente fez aqui? A gente fez o diagrama do modelo entidade e relacionamento, tanto o modelo conceitual como o lógico, do módulo do catálogo. Mapeou as entidades, né, as relações, as cardinalidades, né, no modelo conceitual. No modelo lógico a gente especificou, mas isso ainda trazendo, né, mais para perto do banco de dados, especificando os nomes das tabelas, já pensando no formato e na estrutura que a gente quer no nosso banco de dados relacional, tá certo? Já pensou em colunas, os seus tipos, tá certo? Tudo isso para quê? Para que no futuro, quando a gente for começar a fazer a camada de infraestrutura do nosso sistema, né, a gente tenha, né, a facilidade de fazer o mapeamento entre os nossos objetos e o banco de dados relacional para auxiliar na persistência das informações, no caso aqui dos produtos, das categorias e das relações entre esses dois elementos de domínio, tá certo? Então a próxima etapa é entender mais um pouco sobre o que é mapeamento objeto relacional, tá certo? Os famosos ORM. A gente vai usar o ORM Prisma tanto para mapear as nossas entidades, né, nossos objetos de domínio com as entidades de relacionamento, como também para criar estrutura de banco de dados, já agora realmente acessando o Postgres, tá certo? Valeu, até mais, fica para o próximo vídeo.